Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 25 de julho de 2021, domingão, e vamos aí analisar as moedas pedidas pelos inscritos. Mas antes, eu peço que se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilhe meus vídeos, que assim vocês ajudam bastante, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, falar aí do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, né? Antes de começar, pessoal, eu gostaria de avisar vocês que a plataforma Atani, essa que eu estou usando, ela te permite usar recursos que na TradingView são pagos, como esse indicador aqui, o volume de sessão, que mostra o volume por preço histórico, tá? O volume de negociação histórico por preço e não por data, como o volume tradicional mostra. Isso aí pode ser bastante útil para vocês. O link da Atani vai estar embaixo, beleza? Ela também permite colocar vários alertas que na TradingView você não conseguiria colocar a mesma quantidade e também operar em diversas corretoras simplesmente dando a ordem por meio da Atani, viu pessoal? Então o link vai estar embaixo, beleza? Bem pessoal, então vamos lá falar aí do Bitcoin. O que é que está acontecendo? Bitcoin aqui numa região de resistência, né pessoal? Graficamente, pessoal, eu sinceramente eu ainda não estou dando muita relevância para os movimentos do Bitcoin. Pelo seguinte, é domingo, o mercado está com volume de negociação muito baixo, tá? O volume no final de semana, o volume cai muito. Isso aí tira a confiabilidade dos movimentos que o mercado faz, pessoal. Outra coisa aí que está me preocupando quando o assunto é Bitcoin é que provavelmente vai ficar um gap de área no gráfico do Bitcoin da CME, viu, pessoal? E isso aí pode fazer o mercado corrigir aí, talvez hoje de noite, ou amanhã, talvez até na próxima semana, tá? Historicamente, 95% dos gaps aí que ficaram no gráfico do Bitcoin da CME, eles foram fechados. Então a gente não deve ignorar esse indicativo, viu, pessoal? Porque nesse patamar que o mercado tá aqui agora, que o Bitcoin tá, ele tá bem acima do valor que ele tava quando fechou na sexta-feira às 17 horas, tá? Às 15 horas, na verdade. 17 horas da tarde, na sexta-feira. Sexta-feira foi dia 23. O Bitcoin estava aqui nesse ponto, ó. Bitcoin estava aqui, viu, pessoal? O mercado fechou nessa região. A máxima do dia foi aqui, pelo menos no gráfico da Bitstamp, em 32.900 dólares aproximadamente. E agora o Bitcoin está lá em 34.672 dólares, viu, pessoal? Ou seja, ele está aí mais de 4% acima, tá? Provavelmente vai ficar um gap no gráfico da CME na hora que ele abrir. E existe um grande risco de ele lá recuar aqui para fechar esse gap, como andou acontecendo aí nos últimos finais de semana em que o Bitcoin subiu, viu, pessoal? Então, assim, tô dizendo que vai cair? Não, mas se a gente olhar pela consideração do gap, tem 95% de probabilidade de cair. Isso é o que o gráfico diz, viu, pessoal? Então, o gráfico do Bitcoin, ele segue aí indicando a possibilidade de uma correção, beleza? Já o TRDR está indicando o contrário, pessoal. Aqui no TRDR a gente tem o long short ratio abaixo de 1, ele agora está em 0,96, ou seja, tem mais pessoas apostando na queda do que apostando na alta. Outra coisa aí que chama atenção, a taxa de funding negativa. A taxa de funding é uma taxa de juros praticamente que as corretoras colocam para que os contratos perpétuos tenham o preço próximo ao mercado do spot, tá? Quando ela tá negativa, indica que tem mais pessoas, tem mais capital aí apostando na alta e a corretora tá cobrando de quem tá na baixa, me desculpem, mais pessoas apostando na baixa quando a taxa de funding tá negativa e isso indica que a corretora tá cobrando de quem tá apostando na queda. Então, se você tem uma posição, que abriu uma posição no contrato perpétuo do Bitcoin, pelo menos aqui na Binance Futures, você vai pagar para ficar vendido lá, beleza? Isso aí mostra que tem mais gente aí querendo apostar na queda. Então, a galera, no geral, tá pessimista. As sardinhas aí diminuindo as ordens a mercado, né? Sinal aí também não muito bom. E o Open Interest subindo, pessoal. Open Interest subindo mostra que a liquidez está subindo e em breve a gente deve ter algum movimento aí no gráfico do Bitcoin, beleza? Então, o gráfico está dizendo ali que tem possibilidade de cair, né? O gráfico não está muito bom, está subindo com pouco volume, mas o sentimento está dizendo que tem possibilidade de subir, tá? Então, vejam que são informações divergentes. Ah, Tainan, você está falando que pode subir, pode cair? Bem, primeiro que a análise ela não tem o objetivo de fazer previsão, tá, pessoal?
Eu estou aqui trazendo informações para vocês e a partir dessas informações a gente tira as conclusões, a gente opera. Eu, quando as informações estão divergentes, eu prefiro não operar, tá? Mas tem gente que vai preferir operar, tem gente que vai preferir fazer o contrário do que eu estou falando aqui. Enfim, isso é pessoal, beleza? Bem, pessoal, então vamos começar aí a analisar aqui na Atani os gráficos, né? Então vamos primeiro aí para o gráfico da Ethereum, tá? Ethereum que estava aí, bateu na região de suporte e agora está testando o topo daquele possível triângulo simétrico que eu vinha comentando. Triângulo descendente, desculpa, viu, pessoal? Aparentemente agora ele está aí testando o topo daquele triângulo descendente. Chegou a subir nos últimos dias 30%, né? Uma subida forte. E, pessoal, a Ethereum, na minha visão, agora ela está numa região aí de resistência que seria o topo, a linha de tendência de baixa desse possível triângulo descendente, viu, pessoal? Isso quer dizer que é para comprar aqui ou para vender? Não, isso quer dizer que a gente precisa esperar para ver o que ele vai fazer aqui. A gente precisa ver se ele vai conseguir romper para cima aqui esse triângulo descendente, escapar dessa linha de tendência de baixo, talvez até começar a fazer topos e fundos mais altos, ou se ele vai encarar essa região de resistência aqui e desabar na resistência. A gente vai precisar de ver o que vai acontecer aí, pessoal. Para mim, ele está numa região de resistência aqui agora, viu? Acredito que essa região ela deve coincidir aí com o nível de Fibonacci. E realmente ela coincide, tá vendo? Ela coincide com o nível de 61% da retração de Fibonacci. Então, pessoal, Ethereum aí numa região de resistência. Vamos aguardar, vamos ser cautelosos. Comprar agora sem ela romper essa região e demonstrar força pode ser arriscado, viu, pessoal? Existe aí grande probabilidade, pelo menos na minha visão, de enquanto ela não demonstrar força para sair desse triângulo, ela pode vir aqui retestar a base de novo, viu, pessoal? Lembrando que o triângulo descendente, ele é uma figura baixista, principalmente depois de uma pernada de baixa, viu? Então, vamos acompanhar aí a situação da Ethereum. Eu não tô tão otimista assim com a Ethereum, beleza? Também temos que ver, pessoal, a Ethereum aqui no par Ethereum Bitcoin. Se ela tá subindo aí no par Ethereum dólar, no par Ethereum Bitcoin, hoje ela não tá muito legalzinha, né? Ela tá também dentro de um triângulo aí, presa entre uma linha de tendência de baixo, um suporte, não dando muitos indicativos aí de exatamente para onde vai, viu, pessoal? Outra moedinha aí que não poderíamos deixar de falar é a ADA Cardano. Ela bateu naquele suporte nosso lá dos $1 e fez um repique, né, pessoal? Como esperado. Porém, pessoal, vamos ver aí se ela vai ter força para continuar subindo, viu? Porque a Cardano ela bateu aqui no suporte dos $1, mas não entrou o que a gente gostaria, né? Quando ela bateu aqui nessa região aí, essa semana, o que aconteceu, pessoal? Cadê o volume aqui embaixo de negociação? O volume de negociação está baixo. Nas outras vezes em que bateu no suporte aqui de $1, o volume de negociação subia, pessoal. E agora a gente tem um volume de negociação muito baixo, que não passa muita confiança aí, no caso da Cardano, viu, pessoal? Então, Cardano a gente vai ter que acompanhar ela para ver para onde que ela vai. No par Cardano Bitcoin, ela já rompeu aí para baixo um triângulo simétrico, só ainda não confirmou o rompimento. O que seria confirmar esse rompimento, pessoal? Ela precisa passar aqui abaixo da cabeça do pivô, viu, pessoal? Ela precisa perder esse último fundo aqui, que foi lá em 3.400, deixa eu ver aqui, 3.439 satoshis aproximadamente, beleza? Então, ela perdendo aí os 3.400 satoshis, ela aí estaria confirmando o pullback e poderia facilmente aí começar a cair, beleza? E buscar o alvo da Cardano que está lá embaixo, tá? Então, olho na Cardano, se ela perder esse suporte aqui dos 3.400 satoshis, a coisa pode complicar para ela. Ah, Tainan, mas o mercado subiu bastante esses dias, por que você está falando de baixo? Bem, pessoal, estou falando de baixo porque, pelo menos na minha visão, a gente não teve muita mudança aí de cenário no mercado, beleza? O mercado ainda segue bem baixista, pelo menos na minha visão, tá? Outra moeda aí que não poderíamos deixar de falar é a BNB. A BNB, pessoal, aqui no par BNB dólar, a gente vê aí um triângulo simétrico se formando, né? Um padrão que normalmente é um padrão de continuação. Ela está aí no topo desse triângulo,
tá? Que é uma região de resistência, viu, pessoal? Uma região que tende a segurar os preços. Se a BNB conseguir fazer isso daqui, ó, romper para cima esse triângulo, romper a cabeça do pivô, aí fica legal, ela fica com uma boa perspectiva, tá? Mas no momento a gente não tem isso e ela está na região de resistência, pode acontecer dela vir testar o suporte de novo, que está na região dos $257, beleza? BNB, vamos ver ela no par Bitcoin para ver se a gente tem algum indicativo mais claro. E não, né, pessoal? Ela está aí andando de lado, rompeu, não rompeu. Aparentemente perdeu uma linha de tendência de alta, mas também não está dando aí muitos sinais muito claros, né? Ela não está se movimentando com muito volume, o que aí tira um pouco de credibilidade desses movimentos aí que ela está fazendo recentemente, beleza? Então, o mercado, as altcoins ainda estão com uma cara de baixa, pessoal. Elas ainda não venceram as resistências que elas precisam vencer para passar mais confiança para a gente, beleza? Outra moeda aí que não poderíamos deixar de falar é a Polkadot. Bem, pessoal, para quem acompanha minhas análises aí, já viu que nas últimas semanas eu tô bem bearish na Polkadot. Muita gente está me perguntando, Tainan, mas a Polkadot subiu muito esses dias, né? Ela chegou a subir aí, essa semana, 30%, mais de 30%, igual a Ethereum. Bem, pessoal, primeiro, por que eu não tô muito confiante na Polkadot, apesar dela ter feito aqui um ombro, cabeça, ombro invertido aqui embaixo, tá? Eu não estou muito confiante, pessoal, porque isso aqui é algo no tempo gráfico menor. Geralmente, pelo menos eu, tento dar mais credibilidade aos sinais que eu vejo nos tempos gráficos maiores, tá? Se a gente pegar aqui a Polkadot, pegar ela, né, e projetar para cima esse ombro, cabeça, ombro invertido, teria alvo lá na região dos $15,40. Então, indica que tem possibilidade ainda da Polkadot voltar lá. Mas essa é uma operação extremamente arriscada, porque ela vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Ela está em uma tendência de baixa. Ela não desfez aquela bandeira de baixo que ela fez com alvo em $6, que eu tinha comentado nas últimas análises. Ela ainda tem aquele topo duplo que está projetando ela lá na região dos $6. Então, pessoal, por mais que no curto prazo, nos últimos dias, ela tenha dado uma subida legal, ela ainda segue muito arriscada, viu, pessoal? Ela ainda segue projetada aos $6. Ela ainda não começou a fazer topos e fundos cada vez mais altos e não reverteu essa tendência de baixa que ela vem desde maio, beleza? Então, a Polkadot, na minha visão, pelo menos, ela ainda segue baixista, viu, pessoal? Outra moeda aí que foi pedida para falar é a Alpha, né? O pessoal pediu bastante essa moeda, mas infelizmente, pessoal, essa moeda, assim como a maioria das moedas, ela vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, tá? A gente vê aqui um topo, depois um outro topo mais baixo do que o topo anterior, aí depois ela vai lá e faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, aí agora ela vai lá e faz um topo mais baixo que o topo anterior, agora outro fundo mais baixo que o fundo anterior e outro topo mais baixo que os topos anteriores, tá? Então, pessoal, é isso. Moeda aí segue em tendência de baixa e por mais que ela tenha subido essa semana, essa tendência ainda não foi revertida. Só vai ser revertida a partir do momento que ela conseguir superar esse último topo aqui e começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Mas no momento, ela é uma moeda aí que segue em tendência de baixa, embora seja uma tendência bem estranha, bem esquisita para falar a verdade, ela ainda segue em tendência de baixa e ainda dá caras aí de que pode se desvalorizar mais, beleza? Outra moeda que foi pedida aí é a Sun. Essa aí subindo bastante hoje, né, pessoal? Subindo aí em torno de 14% hoje. Uma moeda aí que, se a gente olhar aqui no gráfico, tem pouco histórico. Ela foi lançada em dezembro de 2020. Tá subindo bastante hoje, pessoal, mas a gente vê aqui que a tendência dela aparentemente é de baixa, né? Ela ainda vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, viu, pessoal? Então é uma moeda aí que talvez não seja a mais interessante aí de se operar nesse momento, tá? A gente vê aqui topos e fundos mais baixos. Enquanto ela não começar a fazer topos e fundos mais altos, fica complicado aí de confiar que ela pode entrar em um momento de valorização, tá? Ela ainda está numa região de suporte aqui, segue segurando a região de suporte, mas não há indicativos aí
de se ela vai segurar por muito tempo nessa região, beleza? Então, para Sum é isso, pessoal. Moeda aí que vamos ter que aguardar e ver se ela vai dar algum indicativo aí que na análise gráfica faz sentido. Outra moeda pedida foi a Mana, né? Também segue em tendência de baixa, viu, pessoal? Infelizmente, moeda aí que desde abril ela vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, viu, pessoal? Topos e fundos mais baixos, tendência aí a se desvalorizar, beleza? Então, a moeda aí que tá aí numa região, bateu aqui nessa região de suporte, subiu, mas já está aqui também numa região que a gente vê claramente que foi suporte em outros momentos e agora virou resistência. Então, uma região aí que está segurando os preços. Se ela conseguir passar acima e começar a fazer topo de fundos mais altos, fica interessante. Mas, por enquanto, é mais provável que ela venha retestar de novo o suporte, enquanto ela não conseguir aí fazer algum movimento para superar o topo anterior, beleza? Outra moeda aí que pediram foi a GRT, The Graph. Bem, pessoal, GRT aí também, tá? Segue em tendência de baixo. Moeda aí que vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos desde fevereiro. A gente vê aí que ela não está conseguindo reverter essa tendência de baixo por enquanto, tá? Infelizmente, moeda tendendo aí a se desvalorizar. Sim, ela subiu essa semana, mas essa subidinha que ela deu essa semana, ela não foi suficiente para reverter a sequência de topos e fundos cada vez mais baixos e tendência à desvalorização que essa moeda tem. Essa moeda, nesse momento, pessoal, ela se encontra aí em uma região de suporte, tá? Uma região aí que está segurando os preços, mas não sabemos até quando ela vai segurar, viu, pessoal? Porque não está entrando volume comprador aqui nessa região enquanto ela está no suporte para empurrar ela para cima, tá? Uma das coisas aí que a gente precisa quando a moeda bate no suporte para a gente ter mais confiança de que ela vai voltar para cima é volume comprador e não está tendo. Tá? Não está tendo uma demanda tão grande por ela e isso aí, pelo menos, diminui as nossas expectativas de ver ela se valorizando aí, pelo menos no curtíssimo prazo, beleza? Outra moeda aí, pessoal, que a gente vê aí também que está subindo bastante hoje, inclusive, é a Unif, né? A Unif Protocol, subindo aí 37% aproximadamente hoje, tá? 35% moeda subindo bastante. E é aquela velha máxima, né, pessoal? Eu não sei qual que é o fundamento por trás dessa subida de hoje, não sei se é um pump and dump, enfim. Eu não compro algo que subiu 30% num dia, tá? Eu prefiro ficar de fora e deixar de ganhar do que comprar algo que está esticado e correr o risco de no dia seguinte tomar uma correção aí de 50% na cara, viu, pessoal? Bem, essa moeda aí tá na região de resistência, tá? Então ela subiu muito hoje, mas bateu na resistência aqui. Se ela conseguir superar esses últimos fundos aqui, esses últimos topos e começar a fazer topos e fundos mais altos, aí ela fica interessante, beleza? Inclusive, se ela conseguisse superar essa região aqui dos R$ 9,75, ela conseguisse fechar acima, iria ser interessante porque ela estaria fazendo um fundo duplo, tá? Mas a gente precisa que ela faça esse movimento de fechar aqui acima, voltar aqui para retestar, é bem saudável e costuma ser um ponto aí onde a gente tem um stop mais barato para entrar e aí ela desce a sequência de movimento de alta, tá? Caso ela fizesse isso, ela ainda não está fazendo, a gente sendo conservador aqui poderia projetar um alvo lá nos $14,50, beleza? Então a moeda que está aí prestes aí a romper uma resistência, a gente precisa que ela rompa para ficar interessante. Ela subiu muito hoje, não vou comprar uma moeda que subiu 35% num dia e tá numa região de resistência, beleza? Pelo menos eu não faço esse tipo de coisa, tá? Acredito que é bem arriscado, se ela cair um pouquinho aqui, se ela voltar para o suporte, já são 40% de correção, é muita coisa. Eu não tô afim de perder tanto em um trade, beleza? Outra moeda que foi pedida aí, pessoal, é a TRB. Uma moeda de jogo também, né? Assim como a Axie Infinity, que aí tá fazendo sucesso nos últimos dias. A TRB, ela, vamos ver aqui, ela aí a gente já tinha até comentado sobre ela nos últimos dias. A moeda aí que tá segurando uma região de suporte, subiu nos últimos dias, mas não tá tendo muitas forças aí para subir, viu, pessoal? E a crítica que eu faço à TRB hoje é a mesma que eu fiz nos últimos dias aí, quando ela bateu na região de suporte. O que acontece, pessoal? Ela bateu na região de suporte aqui, certo? Porém,
que a gente não tá vendo aqui embaixo, pessoal? A gente não tá vendo volume, tá? Cadê o volume comprador? Cadê as pessoas vindo aqui comprar a TRB com expectativa dela de se valorizar? Não tem, né, pessoal? Ela tá subindo aí esses últimos dias, mas subidinha bem fraca e sem volume. E ela tá segurando a região de suporte. Se o mercado der uma melhorada e favorecer as altcoins, ela poderia facilmente subir. Mas nesse mercado aí duvidoso que a gente tá, eu não confio muito, viu, pessoal? Então a moeda que está na região de suporte aí, mas sem volume para segurar. E a gente vê ela aqui desde maio em uma tendência de baixo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Até então, beleza? Então a moeda aí que está em tendência de baixo. Outra moeda que foi pedida é a Engie. A Engie, pessoal, a moeda aí que desde junho ela tá lateral, tá acompanhando o Bitcoin, não tá fazendo nada de muito relevante. Deu uma subida aí nos últimos dias, uma subida até interessante, 41%, que é normal para o mercado de altcoins que tem muita volatilidade, mas a tendência dela é uma tendência de baixa, viu, pessoal? Fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. E ela ainda não conseguiu reverter isso, tá? Nos últimos dias ela tá mais lateral. Ela precisa aí de pelo menos começar a romper os últimos topos anteriores, para começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos e ficar mais confiável aí para operar na alta, tá? No momento, ela segue aí estagnada e não dá muitos sinais aí de que vai sair. O ponto positivo da Engie em comparação com a maioria das outras moedas que a gente viu aqui, pessoal, é que ela tá na região de suporte e a gente vê um volume um pouco melhor de negociação, né? O que passa aí um pouco mais de confiança, mas no geral, a gente vai precisar aí de uma colaboração do Bitcoin e do mercado para que ela suba, viu, pessoal? A gente precisa de um contexto aí mais favorável para as altcoins, beleza? Não vejo aí uma oportunidade de entrada muito boa na Engie nesse momento. Outra moeda pedida aí foi a Audio. A Audio, assim como a maioria das altcoins aí, estão estagnadas aí, tá lateralizando, tá andando de lado, não tá fazendo nem topos e fundos mais altos nem mais baixos, tá? Ela parecia que estava fazendo aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, mas ela não está tendo força aí para romper a linha de pescoço aqui e começar a reverter a tendência, viu, pessoal? Uma moeda aí que está bem complicada de operar, né? Porque ela não está nem fazendo topos e fundos mais altos nem mais baixos aí desde junho. Ela está andando de lado. E no contexto geral, ela vem aí uma tendência de baixo, tendendo a se desvalorizar mais, viu, pessoal? Ela ainda não conseguiu reverter. E o suporte que a gente vê mesmo nessa moeda, pessoal, mais importante estaria lá em 21 centavos, agora ela está em 1,20, tá? Se a gente traçar aqui, a gente vê que a região que ela ficou aí, desde que ela foi lançada, pelo menos no gráfico da Binance Futures, região em que ela ficou muito tempo, beleza? Então, é uma moeda aí que, por enquanto, ela não está dando sinais muito bons aí de valorização, beleza? Outra moeda aí que me pediram foi a OneInch. Ela tá agora valendo $2, pessoal. E, infelizmente, ela tem tendência de baixa ainda, tá? Ah, Tainan, mas ela subiu 31% nos últimos dias, assim como a Ethereum, assim como outras criptomoedas. Sim, tá? Mas se a gente olhar esses 31% de alta, para ela que estava em $8 praticamente, chegou perto de $8 e hoje está valendo $2, ela não conseguiu reverter aquela tendência de baixa, ela ainda não deixou de fazer topos de fundos cada vez mais baixos, tá, pessoal? A gente precisaria aí que ela pelo menos começasse a superar os últimos topos aqui no curto prazo, que estaria lá na região dos $3, para a gente começar a falar que ela tá fazendo aí topos de fundos mais altos, mas ela não tá fazendo isso, tá? Esse movimento de alta dela tá com mais cara de um pullback aí no movimento de queda, beleza? Ou seja, um movimento contrário à tendência, mas não temos aí indicativos muito fortes, muito claros de que ela está revertendo para uma alta. Então, apesar dos pesares, apesar de subir dos últimos dias, a OneInch, assim como a maioria das altcoins, continua em tendência de baixa, infelizmente, viu, pessoal? Outra moeda pedida foi a Comp. A Comp que está valendo quase $400, né, pessoal? E ela aí, apesar dos pesares, apesar do mercado como um todo ter caído muito, ela é uma moeda que está segurando bem na região de suporte, viu, pessoal? Dessa vez, a última vez em que ela bateu aqui na região de suporte dos $330, ela deu uma fracassada aí em termos de volume, né, pessoal? Ela
não entrou volume quando ela bateu, não entrou um volume muito maior do que o que estava entrando nos últimos dias, quando ela bateu aqui no suporte, tá? Isso aqui, não sei, tá, pessoal? Isso aí não me passa muita confiança, pelo fato de ela ter batido no suporte tão relevante que segurou ela desde fevereiro e agora ela bateu e simplesmente não ocorreu o mesmo volume que nas outras vezes em que ela tocou essa região de suporte, viu, pessoal? Então, vamos ver aí. Se essa moeda conseguir superar aqui esse último topo, lá em 540 dólares, rompendo o último topo, dá até para ver um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. E a gente poderia aí ver ela revertendo tendência, mas ela precisa aí passar os 540 dólares para começar a passar mais confiança, viu, pessoal? Outra moeda aí, a última que foi pedida, é a AVI, né? A AVI, pessoal, infelizmente, ao contrário da Comp, que conseguiu se manter acima ali do suporte, a AVI, ela continua aí abaixo, viu, pessoal? Ela tá se mantendo abaixo. A situação dela é bem pior do que a da Comp. Por quê? Porque ela nessa subida, ela nem conseguiu ficar em cima do suporte de novo. Veja que essa região aqui segurou o preço várias vezes no passado, né? Então, a região de suporte e resistência. Esse suporte virou resistência e a AVI não está conseguindo passar para cima dele, viu, pessoal? Então o cenário para ela tá bem feio e ela não está fazendo topos e fundos nem mais baixos, não está mostrando uma tendência de baixo, pelo menos aí no último mês de junho, e nem mais altos. No contexto geral, ela está sim. Se a gente pegar desde maio, ela está numa tendência de baixo, fazendo topos e fundos mais baixos. A gente precisa que ela passe pelo menos aqui os 350 dólares para começar novamente a fazer topos e fundos mais altos. A gente não tem isso no momento, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Peço que, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, você dá uma força. E se você tem sugestão de moedas aí a serem analisadas, deixa aí embaixo que a gente vai estar trazendo aqui, beleza? Bem, no mais é isso. Desejo a vocês aí um ótimo domingo, um ótimo descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.